Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estava procurando, um assunto para a gente conversar e dentro de um livro eu achei essa mensagem. É Fatalidade e Livre-Arbítrio. Essa mensagem está no livro Nascer e Renascer, psicografia de Chico Xavier. Antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Então a gente ouve de algumas pessoas assim, não pedir para nascer. Aqui está dizendo que sim, nós não só pedimos, como nós rogamos, insistimos para poder vir. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Sabe aquele momento na vida da gente que a gente reclama ou de um irmão, ou de um tio, ou de um vizinho, ou de um pai, ou da mãe, ou daquele chefe chato, né? Por que que tem essa pedra no meu sapato? Por que que eu tenho que conviver com essa pessoa difícil? Nós solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Então, aqueles obstáculos que surgem no nosso caminho, normalmente foram causas de quedas em vidas anteriores. Então nós pedimos de volta passar por aquela prova ou por aquela expiação para ver se dessa maneira a gente consegue aprender, e sair vencedor naquele momento. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultivamos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Então, sempre que tem uma pessoa difícil no nosso círculo, isso significa que nós pedimos a chance de refazer esse convívio, De ao invés de termos essa repulsa por essa pessoa, transformar isso em uma convivência mais salutar, mais amorosa. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé, a resignação, a paciência e o valor. Isso aqui me remete, ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, quando tem a mensagem de um espírito Lacordaire, e ele vem nos falar sobre o bem e o mal sofrer, Como acontece assim com a grande maioria, salvo raríssimas exceções, Quando a gente reencarna, a grande maioria esquece o passado, a gente chama dentro da doutrina espírita do véu do esquecimento. A gente esquece até o que passamos, o que pedimos, as provas que a gente vai ter que passar, as expiações. Esquecemos tudo que ficou até a vida pregressa. E com isso, muitos, quando surgem os obstáculos, se lastimam, praguejam, brigam, não entendem. Então isso aí seria um mal sofrer nessa mensagem do Evangelho. Por quê? Porque se eu olhar para o obstáculo com um olhar de chance de aprimoramento, entendendo que é um obstáculo que foi colocado diante de mim para que eu aprenda, para que eu desenvolva algumas qualidades, que a gente traz em essência, que é a resignação, a fé, a paciência,
a calma. Tudo isso eu só vou conseguir desenvolver quando o obstáculo testar isso tudo em mim. Se eu não tiver uma pessoa que me põe a prova, né? Me irrita, o comportamento dela me irrita, as situações me irritam, eu não vou aprender a desenvolver a calma. Percebe? Muitas vezes a gente faz uma prece e fala assim, ai meu Deus, me dá calma, me dá paciência. Então o que é colocado na nossa frente? Alguma situação que vai provocar um estado de irritabilidade. Para quê? Para que a gente domine essa má tendência e desenvolva a paciência. Às vezes a gente não entende muito bem os mecanismos que são usados, né, para a gente aprender. E aqui, tanto aqui nessa mensagem, quanto na mensagem do Evangelho, do bem e mal sofrer, nos é colocado isso. Vamos parar, refletir e perguntar assim para si mesmo o que essa situação que está se apresentando quer que eu desenvolva. Então, como a gente está num momento ainda, né, num planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, num planeta que muitos falam que é prisão, outros falam que é hospital, eu prefiro escola, né? Porque a escola educa. Então, os obstáculos e as circunstâncias que são colocadas na nossa vida, elas são colocadas para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva as virtudes que nós já possuímos. Muitas delas ainda estão naquele estado de latência, assim, bem pequenininho. E aí as situações são colocadas justamente para que a gente teste, desenvolva, aprenda. E ao mesmo tempo que a gente amplia essas tendências boas, a gente aprende a frear os nossos instintos e as nossas tendências negativas. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Então, se não bastasse a gente pedir, né, suplicar, e no nosso projeto reencarnatório, saber que vão existir alguns obstáculos, ainda alguns amigos espirituais agem como se fossem avalistas, né? E ficam confiantes que a gente vai conseguir, que a gente vai cumprir, né, o que a gente se propõe em termos de progresso, em termos de burilamento espiritual. Somos herdeiros de nosso pretérito e nessa condição arquitetamos nossos próprios destinos. Então, a grande maioria dos espíritos, isso é o que a literatura espírita nos informa, e essa mensagem também, né? Que assim, a média dos espíritos, a grande maioria, ajuda no processo de reencarnação. E o processo de reencarnação, ele vai depender de tudo que nós fizemos até aquele momento. Então, se eu planto espinhos, eu vou ter que fazer o quê? Aprender a transformar esse espinho em flores numa próxima encarnação. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu conheço o seu fulano, a dona Cicrana, é uma pessoa tão boa, é uma pessoa, né, que só tem qualidades, mas ela sofre. Ou mesmo a gente fala assim, poxa, eu estou me esforçando tanto para fazer a coisa direita, e parece que quanto mais eu trabalho para ser melhor, mais dificuldades aparecem. Mas essa reflexão de hoje nos faz pensar no seguinte: o que foi que eu plantei até então? Qual é a
herança que eu trago de outras vivências. Então, se eu estou tendo uma vida com muitos percalços, muitos obstáculos, isso mostra o quê? Muitas vezes eu estou recolhendo situações conflituosas vividas em outros momentos, né? Muitas vezes eu estou sendo testada para desenvolver essas qualidades que nós falamos ainda há pouco. E aproveitando, eu já vou plantando o quê? Coisas melhores para a próxima colheita, né? Então, independente do que eu esteja passando, independente da causa, se é prova, se é expiação, seja lá o que for, quanto melhor eu caminhar, quanto mais equilibrado eu for na existência atual, eu estou plantando vidas melhores. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme do nosso destino. Olha aqui que coisa interessante, né? Que coisa importante da gente estar salientando. Por que muitas vezes, ao invés de sairmos vencedores em algumas situações, nós repetimos o mesmo comportamento? Por causa do egoísmo e da vaidade. Então, a gente deve procurar estar sempre atento. É o vigiar e orar que o Evangelho fala. Para perceber se eu me deixo dominar pelo meu egoísmo ou pela vaidade nas situações que a vida me apresenta. Então, o egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme do nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. Então é só através do trabalho, do sofrimento, no caso de ter que corrigir, né? Eu até não gosto muito dessa expressão sofrimento, eu prefiro ressignificar situações infelizes. Eu acho que esse eufemismo fica mais apropriado. Ao invés da gente pensar em sofrimento, em dor, e aí a gente já se coloca no papel de vítima, vamos trocar esse pensamento por obstáculos para serem ressignificados com o objetivo da nossa evolução. Olha que bonito! Mas até a palavra, ela traz a força em si. Quando eu tiro o problema, sofrimento e coloco obstáculo, o que é um obstáculo? Pensa numa corrida, sabe aquela corrida de obstáculo que a pessoa vem correndo e salta? Então, obstáculo é uma coisa para se transpor. Então, tudo que surgir na nossa vida, que nos faz parar e repetir, e pensar e refletir, ao invés de pensarmos, ai, que problema, ai, que... Não, vamos pensar em um obstáculo que surgiu no meu caminho, que vai ser o quê? Uma alavanca para o meu crescimento. Quando eu penso em alavanca de crescimento, eu já mudo meu padrão mental, eu já ganho forças. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. Aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso
e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas. Por quê? Conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Emmanuel. Então, Emmanuel traz essa mensagem para a gente e me fez lembrar uma circunstância que eu ouvi uma vez numa palestra, que diz que tinha um rapaz que morava perto do Chico, e um dia ele foi lá meio queixoso e disse assim: ah, Chico, eu não entendo, né? Poxa, eu procuro fazer tudo certinho, o meu melhor, né? Tô sempre procurando melhorar. Parece que quanto mais eu me esforço, mais coisa errada acontece, mais obstáculos aparecem no meu caminho. E o meu vizinho, que é uma pessoa meio assim, meio conflituosa, não muito honesta, né? Tudo corre bem, a vida dele é uma maravilha. Aí diz que Chico olhou bem pro rapaz e disse assim: ah, meu irmão, ele tá plantando, nós já estamos colhendo. Então, independente do desafio ou do momento que nós estivermos vivendo, se não for um momento muito agradável, vamos pensar o seguinte: nós já estamos colhendo, nós podemos mudar isso, melhorar, fazer o nosso melhor, plantar as rosas que nós queremos colher nas próximas existências. Então, essa era a mensagem que eu tinha para a gente estar conversando hoje, né? Eu acredito que, como o Evangelho mesmo diz, né? Se determinadas provas chegam até nós, é porque nós temos a capacidade de transformá-las, e nas provas, principalmente, nós devemos sempre nos aliar aos nossos amigos espirituais que nos intuem, que nos dão sustentação, para que a gente possa sair vencedor. Então, esperança e força são as palavras que eu deixo para vocês na reflexão de hoje. E agora, quem quiser me acompanhar numa vibração, eu convido a cerrar os olhos por alguns instantes. Vamos respirando profundamente, oxigenando todas as células do nosso corpo. Vamos ficando tranquilos, serenos, desligando do externo, mentalizando Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que sempre nos auxilia. Dessa maneira, vamos mentalizando uma luz intensa ao redor de todo o planeta. Uma luz dourada, e que essa luz possa levar paz a todos os lugares do planeta Terra. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso Brasil,
pelos nossos governantes, que a ordem e o progresso sejam sempre o lema da nossa nação. Que os bons espíritos possam, nesse momento, abençoar nossos lares, nossas famílias, a grande família humana. E vamos agradecendo a Deus essa oportunidade de reflexão, esse momento que pudemos nos conectar com a energia dos bons espíritos, a nossa gratidão, graças a Deus. Um beijo no coração de todos, fiquem bem, fiquem em paz, fé, confiança e esperança sempre. Beijinho no coração de todos.